Voltei para casa um dia antes e eu descobri o maior segredo da minha família. Eu achava estranho o namorado da minha filha passar todos os dias dentro da minha casa, mas eu nunca imaginei que ele estava ali por um motivo que destruiria a minha família para sempre, gente. Ouve essa história que vocês vão ficar chocadas. Eu nunca imaginei que a pessoa que eu colocava dentro da minha casa seria justamente uma das pessoas responsáveis por destruir a minha família. O namorado da minha filha praticamente morava com a gente. Era de segunda a domingo dentro da minha casa. Faltava pouco ele trazer as malas e dizer que ia morar ali, sabe? Eu sempre reclamava com meu marido porque eu achava aquilo muito chato. Tirava a nossa privacidade. Eu falava, amor, esse menino fica aqui o tempo todo, isso não tá certo, você tem que tomar uma providência. Mas ele defendia, ela era muito mimada. Ele dizia que eu estava implicando sem motivo, que a minha filha era muito ligada a mim, né? E que eu acabava procurando problema onde não existia. E que eu estava com ciúmes. E eu falava, é melhor eles ficarem aqui. E ele falava assim, é melhor eles ficarem aqui juntos do que ela ficar saindo por aí. Pelo menos a gente sabe onde eles estão. E o pior é que eu gostava do rapaz. Ele era um menino muito educado, muito gentil. Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, sabe? Eu me dava bem com ele, tratava como se ele fosse alguém da família, como um filho. Mas tinha uma coisa que começou a me incomodar, sabe? Ficar enfiado ali o tempo todo. E eu percebia que a minha filha, a Larissa, não era tão carinhosa com ele. Ela parecia distante, ela não demonstrava aquele amor que eu esperava de um casal. E, sabe, eu falava assim, não é possível, né? É muito tempo juntos, por isso que não vai dar certo isso. E eu tentei conversar com ela algumas vezes. Eu perguntava se estava tudo bem, se ela realmente gostava dele, né? Mas ela sempre respondia, mãe, esse é o meu jeito, nem todo mundo demonstra carinho da mesma forma. Você precisa me respeitar, eu não gosto de grude. E eu tentei entender e respeitar. Só que com o passar do tempo, aconteceu uma coisa muito estranha. Eles viraram praticamente um trio. Quem? Era como se eu tivesse deixado de existir dentro da minha própria casa. Meu marido, minha filha e o namorado dela estavam sempre juntos. Eles jogavam videogame, assistiam filme, saíam para passear. Eu era a chata da história. Eu ficava sempre de lado, no meu quarto. Quando eu tentava me aproximar, parecia que sempre eles davam um jeito de me afastar. Isso estava me incomodando. Às vezes eu dizia que eu queria ir junto em algum passeio e de repente eles saíam sem me avisar. Não é um absurdo isso? Outras vezes eu estava me arrumando para acompanhar e eles simplesmente iam embora. Eu falava, por que vocês vão embora? Ah, a gente achou que você não queria, porque eles achavam que eu não gostava do menino. Aquilo começou a me deixar desconfiada. Eu sentia que existia alguma coisa errada acontecendo naquela casa. Mas eu pensei, assim, em várias possibilidades. Eu imaginei muitas coisas, muitas mesmo, menos a verdade. Minha mãe morava em outro estado. Um dia ela passou mal e me ligou desesperada. Vem ficar comigo? Eu vou precisar fazer uma cirurgia e eu vou precisar de alguém cuidando de mim. E era minha mãe, né, gente? E eu não pensei duas vezes, né? Pedi licença no trabalho, conversei com meu marido, com a minha filha, e os dois disseram que me apoiariam. Eu fui cuidar da minha mãe. Fiquei 3 semanas com ela. E antes de viajar, eu tinha comprado uma passagem para voltar em uma determinada data. E eu avisei que eu voltaria no dia seguinte. Mas alguma coisa dentro de mim fez eu mudar os planos. E eu comprei uma passagem e voltei um dia antes. Eu queria observar o que estava acontecendo com o trio. Até hoje eu acredito que Deus colocou isso no meu coração, sabe? E eu cheguei em casa sem avisar ninguém. Eu abri a porta devagar. Quando eu entrei na sala, minha filha estava sentada assistindo TV, sozinha. Quando ela me viu, ela ficou sem cor, ficou assustada. Ela regalou os olhos e perguntou, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu respondi, o voo adiantou e eu resolvi voltar um dia antes. Na hora eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque ela ficou pálida. Ela tentou me distrair, uma coisa esquisita. E ela falava assim, mãe, vem aqui fora que eu quero te mostrar uma coisa no terraço, mas eu não sou criança, né, gente? Aí eu falei, calma, filho, eu acabei de chegar, quero beber água primeiro. Ela parecia assim, nem tá preocupada comigo, ela só queria me tirar dali. Foi quando eu comecei a ouvir um barulho vindo de dentro, lá de cima. Um barulho do quarto, um barulho estranho. Eu olhei pra ela e eu perguntei, cadê seu pai? E ela respondeu, meu pai tá no trabalho. E aí eu perguntei, quem tá aí? Ela ficou nervosa, e aí ela respondeu, é uma amiga minha que veio aqui. Eu estranhei, né? Mesmo assim eu fui andando pela casa. Eu subi as escadas, e quando eu abri a porta do meu quarto, que ela disse que a amiga estava com o namorado, eu quase desmaiei. Gente, era o meu quarto. O meu próprio quarto. E ali estava o meu marido com o namorado da minha filha. Bum! Foi assim que fez a minha cabeça. Naquele momento, o meu mundo desabou. E eu comecei a gritar.
Minha filha veio correndo e eu perguntava, Larissa, me explica o que tá acontecendo, que eu vou pegar todo mundo aqui. Eu comecei a dar uma de louca, meu marido e o rapaz começaram a se vestir, ninguém falava nada, eu ia pra cima de um, fechei a porta, gritava, jogava as coisas no chão. Vocês não vão sair daqui, vocês só vão sair daqui e me explicarem o que tá acontecendo aqui. Eu precisava entender, eu precisava saber como aquilo tinha acontecido, não era possível aquilo. Então minha filha respirou fundo e falou, cansei, eu vou contar tudo, chega, não aguento mais. E foi aí que eu ouvi a maior traição da minha vida. E ela disse, meu pai conheceu ele, se apaixonou por ele, conversou comigo. E ele disse que não queria que você descobrisse. E aí eu tive a ideia de começar a namorar ele, pra vocês ficarem próximos, e você não para eles ficarem próximos, e você não desconfiar deles. Naquele momento eu percebi que eu não tinha sido uma traição de uma pessoa, era uma tripla traição. Minha filha estava há anos namorando um homem que, na verdade, era amante do próprio pai. Ela criou uma história inteira para proteger o segredo deles, ou melhor, do pai que ela protegia tanto. Depois disso, ela começou a falar coisas que me machucaram ainda mais. Ela disse que não gostava de mim, que eu era uma pessoa infeliz, que eu estava atrapalhando a felicidade do pai dela, que ela queria mesmo que o pai dela se separasse, mas ele não tinha coragem de sair do armário, que eu nunca tinha sido o grande amor dele, que eu deveria ir embora, e que realmente eles nunca gostaram de ficar comigo. Mas aquela casa era minha, gente. Eu não conseguia acreditar que aquelas pessoas que eu amava estavam fazendo aquilo comigo. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente. Eu me separei. Hoje a minha filha mora com o pai, claro, né? Eu não tenho mais contato com nenhum dos três. Nem com ele, nem com ela, nem com o rapaz. Eu fui traída pelo meu marido, fui enganada pelo namorado da minha filha. Fui traída pela minha própria filha, que ajudou a esconder tudo durante anos. Eu nunca imaginei que seria possível ser traída pelas 3 pessoas que eu mais confiava, e durante tanto tempo. E agora eu quero perguntar para você, por isso eu mandei essa história. O que você faria no meu lugar? Você conseguiria perdoar uma traição assim? Ou você cortaria completamente os laços com a sua filha? Me conta nos comentários, que eu quero muito ler. Eu gosto muito das histórias da Ana e sei que aqui vocês comentam bastante. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam de tudo isso. Essa é a minha triste história. Gente, eu nunca ouvi uma história dessa. Negócio louco. Negócio assim, bizarro. Eu deixo pra vocês comentarem. E se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Compartilha. Me segue. Não esquece de compartilhar, de me seguir. E que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.